Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de história. Estamos chegando para mais fazer aquele encontro, aquele bate-papo, aquela troca de experiência bacana, que mesmo à distância a gente vai tendo então esse contato, então essa troca de experiência. Na nossa aula de hoje, para a gente começar então essa semana aqui de atividades, essa semana aqui de aula de história, além de estar corrigindo com vocês, a atividade que eu pedi que vocês fizessem para mim, na aula anterior, semana passada nós tivemos aí simulado, eu pedi que vocês fizessem os testes para mim, fizessem os testes para mim da apostila de vocês. Hoje nós vamos começar a nossa última apostila, que é a apostila número 4. Já vou estar dando uma introduçãozinha para vocês, o que nós vamos falar então na apostila número 4 e até mesmo então, na nossa nova matéria que nós vamos começar na aula de hoje, ok? Mas para a gente começar, eu gostaria que vocês pegassem aí a apostila de vocês para a gente estar corrigindo então os testes. Eu vou estar passando então o gabarito para vocês conferem direitinho se vocês fizeram a atividade. Eu pedi que vocês na aula anterior deixassem aí realmente aí usar o seu conhecimento, o que vocês aprenderam sobre o imperialismo no século XIX e fizessem os testes. Então eu vou passando o gabarito para vocês conferem direitinho se está tudo certinho. Se acertou, parabéns. Se errou, não tem problema, conserte aí, que é com o erro que a gente vai aprendendo aí com certeza a lidar com essas situações e com esses tipos de questões também, ok? Então vamos lá, o gabarito então ficou dessa forma, Número 1, letra A. Número 2, letra B. Número 3, letra C. Número 4, letra A. Número 5, letra A. Número 6, letra D de dado. Número 7, letra A. Número 8, letra C. Número 9, letra B de bola. E, por último, número 10, que é, então, a letra A. Então, tá aí, então, esse aqui é o gabarito, então, daqueles testes que vocês fizeram para mim, então, na aula anterior, sobre o imperialismo no século XIX, e que a gente aí, fechou a conta e passou a régua também aí na apostila número 3. Nós encerramos, então, a apostila número 3 e vamos, sim, dar boas-vindas. Seja bem-vindo à apostila número 4, a nossa aula de história. Essa apostila número 4 que fará companhia para a gente até a gente encerrar o nosso período letivo, que nós pretendemos encerrar lá para janeiro. Então nós vamos ficar junto então com a apostila número 4 até esse período. A apostila número 4, nossa, ela traz 3 matérias bem importantes e é justamente o que nós vamos falar na nossa aula de hoje, essa introdução dessas 3 matérias que é bem importantes, que a gente encerra o ano, então no 8º ano, na matéria de História. Se a gente for analisar, se você pegar esse tema que eu já trouxe para vocês aqui hoje, que é o primeiro reinado, nós já estudamos, nós já citamos alguma coisa relacionada ao primeiro reinado. Não com tanta profundidade, não com tanto assim, aprofundamento no primeiro reinado, igual a gente estudou. Porque quando a gente estudou um pouco sobre a questão da independência do Brasil, que a gente estudou um pouco sobre Dom Pedro I, nós falamos sobre o primeiro reinado, falamos sobre Dom Pedro I, o que aconteceu de destaque, o que não aconteceu de destaque no governo dele. Mas, porém, aqui nós vamos sim aprofundar, então. Talvez você pense assim, nós já falamos sobre o primeiro reinado, já falamos sobre Dom Pedro I, mas é bom sempre a gente aprofundar um pouco mais e entender um pouco sobre essa questão do primeiro reinado, a questão do Dom Pedro I, as revoltas que aconteceu aí no primeiro reinado, para acontecer então o período regencial e logo depois o segundo reinado, que é justamente isso que a gente vai estudar. Então eu vou dar uma introduçãozinha para vocês, o que nós vamos estudar então na apostila número 4, para a gente estar dando sequência então na nossa matéria. O nosso personagem principal da matéria que nós vamos estudar no primeiro reinado, como eu já adiantei para vocês, é o Dom Pedro I. Ele que veio substituir então o pai dele, que foi o Dom João VI, que voltou para Portugal, quando a família real veio para o Brasil, e ele veio suceder então o pai dele aqui no trono. O Dom Pedro I, ele já carregava com ele essa questão de administrador, até mesmo vendo o pai dele administrar, enfim, ele já carregava essa questão no seu DNA de ser um rei, de se tornar um rei. E como de fato ele se tornou o rei aqui do Brasil, mas depois teve que voltar para Portugal. Então o personagem principal que nós vamos estudar na matéria então do primeiro reinado é o Dom Pedro I, então. A apostila de vocês, ela traz para a gente aqui a seguinte divisória, que são essas 3 matérias. O primeiro reinado, o período regencial, ou os regentes, e o segundo reinado, que nós vamos estudar então agora aí na apostila número 4. O primeiro reinado, como disse para vocês, que foi o governo inteiro do Dom Pedro I, e o período regencial. O que seria o período regencial para me adiantar para vocês? Seria o período que o Brasil foi governado por alguns regentes.
Quem seriam então esses regentes? Seriam pessoas da inteira confiança do rei e da coroa portuguesa, porque quando o primeiro reinado, que era Dom Pedro I, ele sai aqui do poder e volta para Portugal, automaticamente quem tem que ficar no lugar dele é o filho dele. E o filho dele, que poderia estar herdando o trono, que era o Dom Pedro II, ele tinha apenas 5, 6 anos de idade, não poderia estar assumindo de fato a administração do Brasil, porque ele era um moleque, ele era uma criança. Então o Brasil vai ser governado por um período pelos regentes, até que vai acontecer o golpe de maioridade, que foi a diminuição da maioridade no Brasil para 14 anos, e aí, de fato, o Dom Pedro II vai assumir o Brasil no segundo reinado, e vai ter grandes melhorias, e vai ter grande coisa acontecendo no nosso país que a gente vai acompanhar. Então é dessa forma que nós vamos aprender, que nós vamos estudar a apostila número 4 de vocês. Primeiro reinado, os regentes e o segundo reinado. Para a gente começar então a dar o pontapé inicial da nossa matéria, da nossa primeiro reinado de fato, eu vou querer que vocês, na nossa aula de hoje, copiem o esquema no caderno de vocês. É isso mesmo. Eu quero para a gente começar, então, a gente entender e aprofundar mais aí sobre o primeiro reinado, que nós vamos aprofundar mais na nossa próxima aula. E também tem as atividades da apostila de vocês, que são direcionadas, sim, para o primeiro reinado, aqui na apostila número 4. Eu vou querer que na nossa aula de hoje, esse resto de aula que a gente tem, vocês copiem o esquema e me mandem a foto então, para comprovar se realmente vocês copiaram. Mas eu queria muito usar a honestidade de vocês, porque tem aluno de todas as salas que estão usando aí, e sendo desonestos, mandando foto, mandando atividade em branco, só para comprovar que chegou, que está ali. Mas engana quem faz isso, que a gente vai conferindo tudo, os professores vão conferindo. Talvez não confere amanhã, ou se não hoje mesmo, mas depois a gente vai conferindo direitinho e vê que o aluno talvez está mandando aí atividade em branco, que não vale a pena a gente ser desonesto. Então eu queria muita honestidade de vocês, que vocês mandassem realmente o esquema copiado no caderno de vocês. Não ter preguiça de copiar, não. Quando você copia, você aprende 2 vezes. Você já está ali transcrevendo para o seu caderno, já está memorizando um pouco sobre a questão do primeiro reinado. Então gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês, tá bom? O esquema do primeiro reinado, que está mais aprofundado, como eu disse para vocês. E na próxima aula nós vamos aí continuar e vamos iniciar então, de fato, então, a explicação então do primeiro reinado, ok? Conto então com a colaboração de vocês, capricha na copiação do esquema aí, me manda a foto, que nosso próximo encontro, nossa próxima aula, eu vou estar aqui falando para vocês então aí e desvendando aí algumas curiosidades então do primeiro reinado, ok? Vou ficando por aqui e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, então na nossa próxima aula de história, ok? Grande abraço e até lá!